Oi, meu Olá! xará, tudo bem? Tudo bem, Fernanda? Que honra, que prazer estar aqui com vocês essa noite. A gente que agradece muito, né? Eu falei que eu escolhi essa semana a dedo das pessoas que estariam aqui e exatamente a gente escolheu cada dia uma história, né? E são histórias que eu acompanho e que todo mundo acompanha, de inspirações mesmo. Você, desde o começo, quando eu comecei a te acompanhar, já falei, putz, meu, esse pai aí eu preciso levar ele em todas as reuniões pedagógicas dos meus alunos. Imagina. E eu queria agradecer que você logo de pronto já atendeu o nosso convite. É uma honra, seja bem-vindo à nossa faculdade, aos nossos polos. Hoje é toda. Eu vou começar a te fazer perguntas, mas eu quero que você conte para a gente um pouco quem é você, o que você faz, da nossa princesa. Enfim, vamos lá. Bom, Fernanda, primeiro eu quero agradecer o convite da Fernanda, o convite da Anguera. Para mim é uma honra, né, estar nesta série, que é uma série de inspiração. Eu não sei nem se eu mereço tanto, mas eu fico Com muito certeza. lisonjeado de ser convidado para uma série que é de pessoas que inspiram pessoas, então ser visto minimamente de uma forma que faz com que as pessoas reflitam, com que as pessoas pensem ou reflitam sobre algo, ou de repente saiam motivadas de alguma forma, isso para mim é muito gratificante, então agradeço você Isso. por me acompanhar já há algum tempo, fico muito feliz com isso. E, enfim, aqui na minha página do Pai de Menina é a primeira live que eu faço, eu tenho a página já há Ó, algum então é uma tempo e eu honra não nossa. eu abri essa live hoje, mas eu geralmente não faço, quero fazer mais, estou fazendo muitas lives no outro perfil, geralmente nessa quarentena, quero trazer mais conteúdo para a galera aqui também, para os pais, para as mães, tem muitas Uhum. mães que me acompanham também. E, enfim, Isso. é uma honra e é uma delícia falar sobre paternidade, porque para mim é o assunto que move a minha vida, é o assunto que é a minha grande escola, a paternidade, e Uhum. ser pai, a gente vai falar aí sobre todas essas nuances que é ser É. pai e ser pai também de uma criança que tem deficiência, uma criança que passou por maus bocados, mas que hoje, graças a Deus, está conseguindo superar todos os problemas aí. Com certeza. A Laís está com quantos anos agora? Então, a Laís, ela está com 6 anos e meio, né? Ela faz Uhum. 7 anos em janeiro. Tá. E, enfim, toda uma trajetória de luta aí. Então vamos lá, conta pra gente, desde o que te inspirou a fazer o pai de menina? Obviamente que foi ela, foi a sua trajetória com ela, né? O que você pretendia no começo? Provavelmente era um pai querendo fazer uma troca com outros pais, né? Com outras angústias, e aí você deve ter um monte de mulher que te segue e pais mesmo são poucos. E a gente está tentando desmistificar essa história de pai que, né, o pai trabalha, mas o pai cria também. E eu acho que é isso que a gente quer que você dê esse exemplo para esses pais aí, né? Essa sua participação, você é super participativo na vida dela. Conta pra gente como foi, o comecinho, a história, né? O que te inspirou a tudo, enfim. O que a minha filha significa para mim, eu acredito que é o que toda filha deveria significar para o pai, né? O que eu geralmente Uhum. prego nos meus textos, vídeos, podcast, palestra, enfim, todo lugar que eu vou, inclusive aqui na página, é de que ser pai não é ser ajudante da mãe. E essa é uma Isso. grande luta que eu tenho, e vários pais dessa geração também têm com suas páginas, porque hoje a gente, graças a Deus, tem muitos pais que são engajados, que também têm páginas, que Uhum. palestram, que criam rodas de conversa, justamente para conscientizar aí, os homens do quão sério é você ser pai, da seriedade que você tem que levar a sua paternidade. Exatamente. Enfim, falando um pouco a respeito da minha paternidade, a minha filha, hoje ela tem 6 anos e meio, ela nasceu em 2014. Laís, ela veio ao mundo de forma prematura, né? Veio ao mundo com 29 semanas de gestação, ou seja, de 6 para 7 meses, se formos levar em conta de que o correto é 39, 40 semanas, o É, correto, né, para 9 meses, então é considerado uma prematura extrema. Ela tinha 970 gramas quando nasceu e 36 centímetros, então a Laís, ela cabia na palma da minha mão. Era surreal, porque hoje ela já está quase do meu tá tamanho, quase do ela seu espichou tamanho. muito, É. está gigante, e a Laís, ela traz algumas marcas também dessa prematuridade, né? Em 2015 eu lancei um livro contando a história dela, que é o Diamante no Acrílico, que é esse livro aqui, ó, já vai É estar lindo, invertido para gente. vocês. É lindo. Leiam, é lindo esse livro. Isso. Então esse livro é o Diamante no Acrílico, Entre a Vida e o Melhor dela, né? Então
O nome do livro ele faz já alusão a Laís e a incubadora, a diamante a Laís, o acrílico a incubadora, e o Entre a Vida e o Melhor dela, porque apesar dos 80 dias que a Laís ficou internada, foram 76 dias no quarto, na UTI e 4 dias no quarto, apesar disso a gente nunca cogitou a morte dela, a gente sempre nunca acreditou, quando eu digo a gente, a minha esposa e eu, né, nunca acreditamos que ela estivesse entre a vida e a morte, mas sim entre a vida e o melhor que a vida tinha para oferecer, por isso é o título do livro. E aí esse livro eu lancei em 2015, quando a Laís, o enredo do livro, na verdade, ele vai da meu sonho em ser pai até o primeiro aniversário da Laís. Ele termina a Laís assoprando a velhinha, que já contrariando todas as estatísticas médicas, já era um milagre pra gente ali, porque muita gente já acreditava que isso não fosse ser possível, né? Ela sequer completar um ano de vida. Então o livro ele termina ali. Só que quando o livro termina, depois a gente também tem outras nuances, né? Então, até a concepção do livro, nós não tínhamos nenhuma informação a respeito de sequela. Então, até então, a Laís ela era uma criança que não tinha ficado com sequela nenhuma. E depois passou, obviamente, hoje em dia a gente tem sim essas informações. A Laís ela tem paralisia cerebral, ela tem epilepsia, né? Ela toma medicação para epilepsia, e a gente está na investigação do autismo. Até por volta dos 10 anos, a gente precisa investigar o autismo. Apesar de tudo isso, a paralisia dela é uma paralisia considerada leve, né, perto de outras crianças que de repente precisam utilizar a cadeira de rodas, que não conseguem fazer algumas necessidades básicas sozinha. A Laís ela consegue, mas é uma grande luta. A gente está o tempo inteiro correndo com ela para os tratamentos, enfim, é um dia a dia muito cansativo, mas é um dia a dia muito prazeroso. Eu costumo dizer que se tivesse a opção hoje, eu escolheria ela de novo da forma como ela é. Com certeza. O filho se transforma a nossa vida, né? E você vê, eu acho que acompanhar dia a dia esses progressos, né? Mínimos, mas que são tão gigantes, né? Você fazer uma pessoinha que de repente foi tão desenganada aí pelos médicos e hoje você olha para trás por tudo que vocês passaram e falou, meu, olha a criatura mais... E ela é uma boneca, né? Ela é uma bonequinha. Olha o serzinho, né, de luz que eu tenho aqui, a pessoa que eu estou fazendo, né? Pode falar, desculpa, Fernanda. Pode falar. Não, pode seguir. Não, e obviamente, né, eu acho que é legal a gente falar sempre que tem assim, tem a questão que a gente passa por um luto, né, quando acontece isso, porque não é uma morte, mas morreram as suas esperanças assim, suas esperanças não, suas expectativas, né? Eu acho que daí as esperanças que vêm mais. Mas as expectativas que vocês fizeram, de repente, aqueles planejamentos que todo mundo tem esse costume de planejar as coisas, e na verdade a gente não tem o domínio de absolutamente nada, né? Acho que essa quarentena agora está trazendo isso para todo mundo, né? E é até a nossa ideia desse Pessoas que Inspiram Pessoas, esse quadro também da gente falar isso, né? Que ninguém... Agora todo mundo está vivenciando uma fase que todo mundo vê que realmente a gente não depende de nada, né? Que acontecem as coisas. A gente não está no controle de nada mesmo, nunca. Nunca, né? De absolutamente nada. Então, o bacana disso, eu acho que é o fazer mesmo, né? Do limão, uma limonada, uma tequilada, uma vodka, enfim. É fazer da melhor forma possível as coisas acontecerem, né? E eu acho que é uma inspiração mesmo para muitos pais, sabe? Porque às vezes não sei... não, se o médico não falou que vai, também não vou fazer, né? A gente ouve falar, eu trabalho com crianças deficientes também, eu ouço muito isso às vezes, sabe? Infelizmente, dos pais, principalmente, né? Da figura masculina, né? E uma coisa, Fernanda, bom, você que trabalha com crianças com deficiência deve saber disso, até com crianças que não são com deficiência, mas eu vivencio uma coisa que alguns pais vivenciam, que é assim, quando eu levo ela em alguma consulta, acompanho, ou até na escolinha e tal, na UTI neonatal, quando ela esteve na UTI neonatal, ela ficou 76 dias na NEL e 4 dias no quarto. Eu estive lá os 80 dias. E chegou um momento que a enfermeira, ela perguntou, ela estranhou o fato de o pai estar todos os dias lá, né? Então é por isso que a gente tem que fazer esse trabalho de conscientização dos pais, porque enquanto for estranho a presença do pai na vida de um filho, é porque o homem não está fazendo seu papel direito. Então a gente tem que rever os nossos conceitos enquanto homem, enquanto pai, né? Tomar nossa vergonha na cara
e acompanhar os nossos filhos de madrugada no hospital, e trocar a fralda, e fazer o TT, e ir na escolinha, ir na reunião de pais, né? O homem, ele tem o papel igual, o homem e a mulher, eles têm papéis igualitários na criação de um filho, né? Então esse papo Exatamente. de deixar tudo nas costas da mãe não existe, não deve existir, entendeu? Eu sofria, e às vezes acontece ainda, de as pessoas estranharem o fato de eu estar com a Laís em todos os lugares, acompanhando os tratamentos dela, acompanhando ela na escolinha. Então, não, gente, não tem nada de errado com isso. Na verdade, deveria ser assim com todo mundo, né? Só que a gente vivencia, infelizmente, é algo que é cultural, né? Algo que, de repente, é estrutural, essa questão do pai deixar nas costas da mãe e tal, e a gente tem que quebrar isso. A gente tem que mostrar para as pessoas de que ser pai não é ser ajudante da mãe, de que a gente tem que, sim, participar. Porque, assim, é muito fácil você ter um filho, pegar ele só no final de semana, levar pro bar para mostrar pros amigos que você tem um filho. Exatamente, tirar foto e pôr no Facebook, né? O pai do Facebook. O pai de Facebook, todo mundo né? Tanto que, assim, a página Pai de Menina, eu tenho ela aqui no Instagram e tinha ela no Facebook. No Facebook, eram mais de 800 mil seguidores lá. E eu fechei essa página, né? Eu fechei a página e fechei o grupo no Facebook. Por quê? Porque eu não estava tendo tempo para minha filha. Aí eu parei e pensei, falei, cara, o que é isso? Eu tenho uma página para inspirar, para escrever coisas de repente legais e tal, e eu não estou tendo tempo para minha filha, que pai sou eu, né? Então a página do Facebook ela está offline justamente por esse motivo, porque é legal ter a página, é legal você trocar com os outros pais, é imprescindível essa troca, é imprescindível o aprendizado, só que mais imprescindível do que tudo isso é eu estar do lado da minha filha, acompanhar o desenvolvimento dela, acompanhar ela na escolinha, acompanhar os tratamentos dela, dar o abraço dela quando ela precisa, né? Eu acho que todo pai ou passou, vai passar por essa situação de você estar no celular, a filha vir tomar o seu celular e olhar para você com cara de por que a gente não brinca, né? Então a gente precisa rever muitos conceitos com relação à paternidade, mas eu fico muito feliz porque temos vivenciado gerações melhores, gerações que estão procurando de repente mostrar que sim, o pai pode dar um carinho, que o pai pode abraçar, porque sempre ficamos muito nessa, né? O distanciamento do pai. Né? A mãe sempre foi muito afetuosa, o pai sempre foi aquela figura mais durona, aquela figura... Exato. Então, assim, a gente tem que entender que ser pai não é botar medo no filho. Você, claro, tem que impor respeito. Mas o que é mais gostoso no mundo do que o abraço de um filho? Eu não vou deixar minha filha crescer sem dar um abraço nela. Né? Ela precisa desse abraço, eu preciso desse abraço, até muito mais do que ela, para me tornar um ser humano melhor. É verdade. E como é que foi aí a escolinha, né? Você está falando de que você leva para a escola, o seu sentimento de levar aquela coisica para a escola, com quanto tempo que ela foi, como foi a adaptação dela? Então, foi muito difícil, né? A Laís, ela foi há 2 anos, primeira vez na escolinha. Ela tem um trabalho especial que é feito pelo colégio. E, assim, os primeiros dias foram desesperadores, né? Tanto para mim quanto para minha esposa. Nesses primeiros dias, a minha esposa acompanhou ela. Então, a minha esposa ficava lá escondida para ver como que ela ficava. Nos primeiros dias, ela ficava meia hora. Depois, ela ficou 1 hora. Depois, ela ficou 2, até que ela ficou o período completo e se habituou. Porque quando a Laís teve alta da UTI, a gente ficou 1 ano com ela sem sair no quintal por uma orientação médica. Né? Os prematuros, eles têm uma imunidade muito mais frágil. Então, a gente não poderia sair, ela não podia receber visita. Então, quando a gente teve essa aval, né, ela ficou totalmente, nossa, isso aqui é o mundo, então, né? Isso são, olha, pessoas. Né? Então, ela foi um período de adaptação muito difícil. Depois, graças a Deus, ela se acostumou. Só que agora veio a pandemia e a gente está mais de 100 dias trancado, né? Uma dificuldade imensa, e ela e a gente já sente uma resistência dela com relação à escolinha de novo. A gente já prevê um retrabalho de novo com relação à adaptação dela pelas aulas que tem em casa, né? Então, vai chegando a hora de fazer a aula, o EAD, ela já fica mais reticente, já fica, não quero e tal. Mas, como eu digo sempre, é uma luta diária, talvez para sempre, talvez não, mas o importante é sempre transparecer para ela de que ela nunca, jamais está sozinha, de que ela sim, capaz de qualquer coisa, que ela pode sim tudo que ela quiser. Exatamente, essa que é o principal. E essa questão até da pandemia, na verdade, mexeu com todas as crianças, né? A gente está conhecendo outros filhos, né? Eu falo, mesmo por mais que você ache que você conhece, cada dia é um tipo de filho que se apresenta pra gente, né? Um dia eles estão super felizes, dando risada, super participativo da aula, outro dia eles não querem nem ouvir falar de computador, aí um dia dá crise porque
não quer fazer lição, o outro dia dá crise porque quer fazer todas as lições e não está conseguindo. Então, assim, Tá uma isso é loucura, o né? geral. Isso é o geral, é a loucura. E É uma esse adaptação processo. também dos professores, né, Fernanda? Eu converso muito Sim, com os professores e a gente está até falando aqui no Instagram educacional de uma instituição de ensino, e é isso. legal também deixar isso muito claro. Nenhum professor que não seja. Nenhum professor foi adaptado para isso, né? Nenhuma É, escola, nenhuma instituição estava esperando. Então, deve haver uma paciência e uma empatia também por parte dos pais e por parte dos alunos. Né? No caso dos alunos, quando eu digo alunos já maiores, e no caso dos sim. pais, quando está falando de educação infantil. Então, É, a primeira coisa que eu conversei com a escola foi, olha, a gente não vai suspender, em hipótese alguma, pagamento. Né? A gente entende que vocês também estão sofrendo com isso. É uma adaptação para o professor, é uma adaptação para o coordenador, é uma adaptação de todo mundo e é nossa também. Então, a é, gente vai com passo de formiga, de mãos dadas, e a gente vai sair dessa juntos, né? com Porque não certeza. adianta também a gente pensar só no meu umbigo. Eu não posso pensar só na minha filha. Eu tenho É, que pensar que, assim, a gente tem tantas... E aí, pensando num lado até econômico e empreendedor, né? Eu não posso simplesmente falar assim, vou parar de pagar a escola da minha filha, quero tirá-la da escola, até porque eu não quero que as escolas fechem. Eu não quero ser o uhum, causador de uma crise, né, numa instituição de ensino, é, até porque a nossa educação ela já vivencia uma crise que é eterna. Então, eu não quero é ser um verdade. causador disso. Então, poxa, tantos negócios fechando, tantas empresas locais, tantas empresas fechando as portas, famílias que estão passando fome por causa dessas empresas que fecham. Então, o que a gente puder, né, você aluno que está do outro lado, você pai que tem filho na escolinha, o que a gente puder fazer para segurar, até para fazer o É. nosso pouquinho, para que a escola se mantenha Sim. viva. O que a gente puder fazer para manter uma instituição de ensino viva, a gente tem que fazer. É isso mesmo. Até eu falo assim, tirar o filho da escola e a escola fechar é dar um tiro no pé, né? Porque depois isso vai passar, obviamente, né? E aí, a escola fechou, onde que você vai deixar seu filho, né? Aí você vai querer aquela mesma escola, com aquela mesma estrutura de um dia para o outro, né? Então eu até Sim, falo, gente, ó, presta bem atenção nisso, né? Obviamente, se perdeu o emprego também, se ficou difícil, tenta negociar com a escola e tudo, né? Mas é o que você estava falando em relação dos professores, é isso mesmo. Eu digo que os médicos, os enfermeiros, tudo, eu tiro meu chapéu, obviamente, para eles que estão aí na frente. Mas eles, quando eles se formaram, eles estavam preparados, né? Pelo menos receberam instruções e até por vocação de fazer parte disso, né? De possivelmente isso. Agora o professor não, o professor ele nunca estava preparado na vida dele de ficar fora de uma sala de aula, né? A sim, gente gosta desse negócio de afeto e a educação infantil, as crianças menores estão estranhando mais ainda por conta disso, porque criança pequena é muito afeto, é muito colo, é muito beijo, né? É muito amigo junto. E eles sentem muita falta mesmo. Então vai ter que ser uma nova adaptação, uma nova estilo de educação até, né? Para não ficar beijando, pegando. Enfim, é sim. complicado. É uma nova missão aí para os pais agora. A gente vai se aculturar a uma frieza que de repente os europeus já têm, né? O É, brasileiro ele vai sofrer exatamente nesse ponto, porque o brasileiro ele é muito afetuoso, ele é muito cheio de beijo, cheio de abraço, é. aperto de mão e aglomeração o tempo inteiro. Então a gente vai ter que se acostumar a ser aquele povo mais frio. É uma coisa que a É, gente não queria, mas por uma circunstância de sobrevivência. com Não tem muito o que certeza, fazer. com certeza. E você, como pai de menina, o que você espera para sua princesa? Compartilhe com os pais. Ó, tem um pai aqui falando, Rafael, tá mandando a live que a filha dele também chama Laís e que tenta participar do cotidiano dele e ela tem só 4 anos. E quando ele falha, ela cobra ele. Já é ligeira, tá vendo? Rafael, um abraço, É, cara, para você. Eu sempre costumo dizer para os homens assim, bem-vindo ao maior amor do mundo. Né? E é, tomara que você siga nessa trajetória aí de bom pai. E pelo menos é legal isso. Assim. Você recebe o feedback de uma criança de 4 anos e você entende o recado. Né? Porque o feedback de uma criança de 4 anos ele não vai ser igual de um adulto. Ele vai ser nos é. pequenos sinais. Você tem que captar os pequenos sinais. Então, às vezes, é o que eu falei. A criança ela tomar o celular da sua mão e olhar para você com cara de vamos brincar, isso é um feedback. De que assim, Sim, tá errado. Você tá fazendo, é. isso não está certo. Algo de errado Dando mais não atenção. está certo. Algo de errado não tá certo, é isso mesmo. É, Então, é, é legal que o Rafael, ele de repente ouviu isso, pegou e falou, não, realmente, ela me cobra quando eu falho em algo e eu vou o quê? Vou tentar melhorar, vou tentar não ser cobrado mais disso.
Porque eu acho que a pior coisa que tem é você ser cobrado pelo seu filho de que você não é um bom pai. Eu acho que ou uma boa mãe que seja, mas acho que essa, sem dúvida, é a pior cobrança que um ser humano pode ter. Um ser humano de verdade no conceito da palavra, porque hoje a gente tem muitas pessoas que são pessoas, mas não são humanas, né? A gente tem muito zumbi. A gente tem muitas pessoas que não vivem, que só existem, que não fazem nada de bom para o próximo nem para si mesmo. Então, quando eu digo de pais, eu estou falando quando eu falo homem, eu falo homem de verdade, que é pai, né? Quando eu estou falando de pai, na verdade, só para contextualizar. Claro que assim, o homem que não é pai, ele é homem normal. Mas para mim, o homem que ele tem um filho, ou ele é pai, ou ele não é homem. Entendeu? Ou ele é pai de verdade, ou ele não honra o conceito da palavra homem. Não que todos os homens, obviamente, têm que ser pai, não. Mas eu acho que se você tem um filho, você tem que honrar a sua paternidade ou a sua maternidade. Você não pode simplesmente continuar vivendo a mesma vida de quando você não tinha um filho. Com certeza. E como foi, como era, né? Você estava no hospital todos os dias, mas aí na UTI você não pode dormir, aquela coisa toda, né? Conta um pouco para as pessoas, porque tem muita, depois vai ficar, tem uma amiga que tem filho prematuro, ela fala, depois eu quero pôr lá no grupo da prematuridade, tudo, eu falei, pode deixar. Porque assim, na gravidez ninguém espera, né? É isso que eu falo, assim, quando a gente engravida, a gente pensa assim, no parto, né? A mãe fala, eu vou morrer no parto. Isso aí é clássico de toda mãe que está grávida. A mãe tem medo de morrer no parto, né? Mas são os homens que desmaiam geralmente no parto. Os homens que desmaiam, né? Mas a gente vai entrar em outro detalhe aí que eu não tô nem a fim de entrar nessa conversa, porque eu já tenho a minha teoria de por que a mulher engravida. O homem é muito mais mole. Vocês são muito fortes, Fernanda. A gente é muito mais mole que vocês. Eu tenho a minha teoria, né? Porque o homem não aguenta uma gripe, a mulher tá lá firme e forte. Então, por isso que a mulher engravida. Não é teoria, isso é prática. Prática. Mas assim, então é muito engraçado, porque a gente se prepara até para um filho especial, a gente se prepara para tudo, menos para um parto prematuro, né? Ninguém pensa nessa possibilidade, né? E quando vem, putz, e agora, né? Como que vai ser? Porque você, sei lá, às vezes uma deficiência é detectada num exame e tudo, agora a prematuridade não, ela chega, né? E aí você... A prematuridade... ela é um cuidado que, assim, a mãe, junto com o pai, claro, tem que fazer todos os cuidados de pré-natal, né? Eu, quando vejo uma grávida fumando, por exemplo, cara, isso me dá um aperto no coração, porque ela não tem noção do que ela está fazendo para o filho dela. Porque se ela tiver um parto prematuro, ela pode, e dependendo se a criança tiver sequelas, como a minha filha teve, às vezes por causa de uma bobagem, ela comprometeu a vida inteira dela, da família dela e da filha dela. Porque o dia que ela não estiver mais aqui, a filha dela vai continuar com sequelas de uma prematuridade que veio por causa do fumo, né? E de bobeira. Então, assim, a primeira questão da prevenção, né? Eu sou voluntário da ONG Prematuridade.com, que é a única ONG aqui no Brasil voltada aos cuidados dos bebês prematuros, é uma ONG que faz um trabalho fantástico. E lá eu aprendi muita coisa também com relação a isso, com relação ao universo da prematuridade. Porque, assim, só para contextualizar no nosso caso, né? A minha esposa, ela começou a passar mal, ela estava com uma gestação normal até então, e aí ela teve trombose seguida de embolia pulmonar e foi para UTI. A Laís, ela sempre mexeu muito durante a gestação. E aí minha esposa ficou 9 dias na UTI. Quando chegou na metade desse período, ali, uns 4, 5 dias, a Laís, ela parou de mexer, e aí foi quando a gente precisou realizar esse parto prematuro. Como você falou, ninguém espera parto prematuro. E aí é que eu entro no trabalho da ONG, o trabalho que a gente procura fazer, às vezes, com palestra e tudo mais, que é de conscientizar para prevenir. Isso. Por quê? Inclusive, a gente acabou de intermediar aqui em São Paulo o Dia Municipal da Prematuridade, que é um dia em que os postos de saúde vão ter mais informação. O governo e a mídia, eles deixam totalmente à margem, marginalizam muito a prematuridade. E é um problema de saúde pública gravíssimo. A cada 10 bebês, um nasce prematuro. A gente está falando de 10% do total de nascimentos. É muito nascimento. Só que o que acontece? As pessoas nem sabem que a prematuridade existe. Justamente é isso que você falou. Poxa, eu espero até perder o meu filho, eu espero morrer no parto, mas eu não espero ter um parto prematuro. Porque as pessoas, elas não sabem nem o que é a prematuridade. E por que não sabem? Porque não tem informação.
Né? A gente tem o Novembro Roxo, que é o mês de conscientização em relação à prematuridade, mas você vê algum cartaz falando de Novembro Roxo? A gente vê de todos os meses. O dezembro vermelho, setembro amarelo, outubro rosa, novembro azul. Eu acho que todas as doenças têm que ter a sua atenção, sim, pela sua gravidade, mas eu acho que a prematuridade também precisa ter mais atenção do que tem, porque as pessoas só descobrem a prematuridade quando vivenciam ela, e muitas vezes já é tarde, né? A minha filha nasceu, e é aquilo, eu vivenciei o lado B da paternidade, como todo pai de bebê prematuro vivencia. Você espera o parto, quando você vai no parto do seu filho, você quer tirar uma selfie, quer sair com ele do hospital, né? Quer aquela coisa, o lado A da paternidade. Sim, o lado só bonito. Braços, depois de 80 dias. E ainda depois com todos os cuidados, que ela não podia tomar vento, não podia não sei o que, lógico, com o bebezinho de jeito nenhum. Mas é isso, mais ainda, né? Evitar visitas, né? Que todo mundo fica louco para pegar o neném no colo, enfim. Os primeiros dias, assim, quase 2 semanas vendo a minha filha através de um vidro, né? Depois, no colo, de forma muito sutil ainda, que você não pode nem dar aquele abraço gostoso. Então, assim, precisa-se falar sobre prematuridade, mais do que se fala, porque é um problema de saúde pública muito, muito grave. Com certeza. E lá na UTI, assim, os médicos falavam alguma coisa, assim, por exemplo, eles dão previsões, vai ficar tantos dias, ou tudo depende da evolução da criança, que é isso que mata, né? Tudo depende da evolução. Sim. Então, a UTI neonatal, Fernanda, eu costumo dizer que assim, ela é um lugar desumano, né? Primeiro que tem algumas coisas muito surreais que acontecem numa UTI neonatal. Então, por exemplo, se a visita... Hoje eu descobri que os pais de prematuro não precisam ter horário para visita. Na época eu não sabia. Então, o hospital que ela ficou tinha horário para visita. E eu sei que assim, e aí a visita, tanto na anel quanto na adulta, é aquela história. Se a visita é meio-dia e 1 não abriu, fica todo mundo desesperado já. Porque está acontecendo alguma coisa lá dentro. É desesperador. E é desumano, e esse é um ponto desumano por quê? Primeiro que acontece algo muito sinistro, muito surreal, mas muito... Dá para entender, né, o afeto que os próprios bebês têm, porque quando um está com uma intercorrência, uma incubadora, o bebê começa a chorar, todas as outras começam a apitar e os bebês chorarem também. Como se eles sentissem que o amiguinho deles não está bem. É algo muito louco. E essa coisa do lado de fora da UTI, quando eu falo que a UTI é um lugar desumano, é porque, assim, todos os pais que estão lá amam os seus filhos e a gente acaba virando uma família, porque a gente se vê todo dia no mesmo horário, né? Então a gente começa a torcer muito pelo filho do outro. Então toda vez que tem uma alta, a gente comemora, todo mundo comemora muito. Então eu fiquei 80 dias lá na UTI e eu fui o que não saía nunca, né? Todo mundo que chegava saía com os filhos e eu ficava sempre lá. Mas muito feliz pelas altas de todo mundo. E qual que é a parte desumana da ANEL? Quando tem uma intercorrência. Então, assim, se a visita ao meio-dia, deu 12:01 e não abriu, já começamos a achar que está acontecendo alguma coisa lá dentro. E o que é desumano, que é surreal? Aquela angústia, e com quem, né? Então, e aí, Fernanda, acontece uma coisa que é muito triste e que é desumano, que eu digo. A gente começa, de forma inconsciente, a jogar para o outro. O fato de eu torcer tanto para não ser a minha filha, de forma inconsciente, acaba torcendo para que seja do outro. Olha que loucura isso. Olha que interessante o que você está falando. É muito louco, porque assim, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Aí você começa a pensar o quê? Não é com ela, não é com ela. Poxa, automaticamente vai ser com alguém. Com alguém. É igual quando a gente vê bombeiro, né? Você vê, tá todo mundo em casa. Você fica aflito e vai falar, é com alguém. É muito engraçado. E ao mesmo tempo você não quer que seja com ninguém também. Você começa a torcer para que não seja com a sua e com quem for, que não seja nada grave, que fique tudo bem. Mas olha para ver como que é uma questão realmente muito angustiante, muito, né, enfim. E na ANEL, a Laís, ela teve diversas intercorrências. Uma das intercorrências causou a paralisia cerebral dela, que a gente veio descobrir há pouco tempo, que foi uma hemorragia intracraniana. Então, todos os bebês que nascem com prematuridade extrema, eles podem sofrer uma hemorragia intracraniana, que pode ou não comprometer o cérebro, a questão neurológica de alguma forma. Essa hemorragia ela vai de grau 1 a grau 4, ela teve grau 3. E poderia ter comprometido até muito mais do que comprometeu. E aí, enfim, entre várias, ela teve anemia, hemorragia, na mesma noite que ela teve hemorragia intracraniana, ela teve hemorragia pulmonar, ela teve convulsão, né, hidrocefalia, que é água no crânio.
alguns quadros de anemia, ela sofreu 7 transfusões sanguíneas também. Enfim, foram 80 dias assim muito muito complexos mas eu costumo dizer, e até esse trabalho que eu faço hoje com o Pai de Menina, com as palestras, com podcasts e tal, eu costumo dizer que não é por acaso, né? Era para a gente vivenciar isso, de repente, para eu conseguir colocar esse livro no mercado, para ajudar os outros pais, até porque o livro da Laís, eu escrevi ele com o único intuito de ajudar os pais que hoje estão na UTI no Natal com os filhos e que saem de lá com a fé abalada. Porque eu quero que esse pai sente, quando ele encostar a cabeça do vidro dele no ônibus, ele vai abrir esse livro e ele vai voltar no outro dia com a fé dele renovada de que a filha dele vai sim vencer a incubadora. Coisa que eu não tinha. Né? Então, a intenção é inspirar as pessoas. Foi muito difícil abrir esse baú. Tem baú que a gente não quer abrir nunca mais quando a gente fecha. Nunca mais, né? E aí tá aí pra você ver toda são hora maiores do que a gente. Por isso que eu falo que eu acho que é tão importante a gente falar e falar mesmo. Eu acho que essa questão da prematuridade de fato é uma coisa que ninguém fala, né? Porque não vamos ficar alarmando todas as mulheres que estão grávidas. Não é isso. Mas alarma-se para tantas outras coisas também quando a gente está grávido, né? Porque já me falaram que não sei o que lá, se não mexe de tal coisa, a criança tem tal coisa. Vai nascer de tal jeito. Quer dizer, tem tantos folclores envolvidos nisso e da prematuridade ninguém fala, né? Da possível. E aí, se nascer, você já pensou, se vier um filho prematuro, o que você vai fazer? De cada semana, né? Porque cada semana na gestação ela faz uma parte do órgão, né? Eu falo que é uma fábrica, né? Então cada semana trabalha para uma coisa. Com tantas semanas, quantas coisas que já fez, quantas coisas estão formadas, né? Porque a criança ela fica na incubadora depois para terminar essa formação, né? Que não deu tempo no útero, e mesmo assim é complicado, né? Porque pode ser que dê alguma coisa, né? Então, assim, é muito complicado. Não, é muito frágil, né, Fernanda? Eu lembro que quando a minha esposa estava na UTI, a Laís parou de mexer, os médicos eles já começaram a aplicar corticoide para fortalecer o pulmão da Laís, já prevendo um parto prematuro, prevendo uma cesárea. Porque senão o pulmão dela ia sair muito comprometido e ela poderia realmente não sobreviver. Então, é isso. E era interessante, porque assim, na gestação, cada dia que você consegue adiar para não nascer prematuro é uma vitória. É uma sequela menos. É uma chance maior de viver. Né? Então a gente foi adiando até o médico falar, não tem jeito, amanhã tem que fazer e acabou. E foi muito. E até contando a respeito dessa noite, eu lembro que eu fui visitar a Fabi para ver se estava tudo bem, para ver se estava tudo bem com a Laís, ainda na barriga. E aí o médico me chamou e falou, Fernanda, a gente vai ter que fazer o parto amanhã e tal. E eu fiquei enlouquecido porque estava muito cedo, era para nascer em abril, a gente estava em janeiro, no começo de janeiro, tinha acabado de passar o Réveillon. Eu não sabia que aquilo existia, prematuridade, não sabia que era possível alguém sobreviver sem ficar os 9 meses na barriga, porque a gente é totalmente leigo, né? E aí e aí ele falou, amanhã a gente faz o parto prematuro. Só que qual que era o problema? A minha esposa, ela estava internada na UTI com embolia pulmonar, ela estava tomando anticoagulante. Ela não poderia ter um parto prematuro porque o sangue dela estava frio. Então, qualquer corte que ela fizesse, ela poderia ter uma hemorragia. Uma hemorragia. Ou seja, era uma cesárea de risco para ela e para bebê. Né? E aí, tanto que é um dos capítulos do livro que eu falo isso. Assim, eu fui dormir tendo as duas, eu poderia acordar sem nenhuma delas. Então, foi uma noite, assim, foi a noite e depois, no dia seguinte, o dia mais longo da minha vida, porque aquela noite que passou para mim, amanhã vai nascer, toda a minha vida com a Fabi passou na minha cabeça de, porra, não é possível que isso vai acabar dessa forma, né? E aí você se apega muito com Deus, eu que acredito muito, se apega muito na fé e fala, não, vai dar tudo certo, não vai acontecer nada, a cesárea vai ser um sucesso. Mas olha que loucura, assim, eu poderia ter perdido as duas. E mais louco é isso, você saber que você vai perder, né? A coisa de, olha, hoje ela tá aqui, amanhã, nesse mesmo horário, eu posso estar indo no enterro das duas, olha que doideira. E depois, né, você ainda teve duas para administrar, né, no hospital, e provavelmente era o mesmo horário de visita, porque hospital é uma beleza para isso. A Fabi, ela teve alta e não viu a Laís, ela foi ver a Laís depois de muitos dias, então eu ficava realmente revezando ali para cuidar das duas, né. Porque a Laís, embora não pudesse pegar ainda, todos os dias eu ia lá e eu orava na incubadora, eu conversava com ela, eu cantava, dizia para ela
que tinha muita gente aqui esperando ela, que ela ia ser feliz, que ela tinha muita gente que amava, né? Todos esses papos que eu tive com ela, eu tenho certeza de que foram muito fortes, assim, Com né? Contribuem certeza. muito. E a família? E aí, família não pode ir Mas nessa hora, como é que foi o apoio da família? Porque a família às vezes fala, eu não sei o que eu falo, e aí a gente se sente mais sozinho ainda, né? Na minha família, no lado paterno, eu tenho algumas pessoas que são muito cuidadosas, tanto comigo desde pequeno, e pessoas muito especiais e tal. Mas ainda assim é minoria. Eu tenho mais problemas, assim, de pessoas não ligarem nem para saber se você precisa de um Benegripe. Já na família materna da minha esposa, não. As pessoas sempre foram muito afetuosas e tal, sempre estiveram lá quando possível. Os avós às vezes podiam visitar. Então a gente até que foi bem amparado, sim. O que me faltou do lado paterno compensou na família da Fabi. E que mais que você acha assim que todo pai de uma criança prematura ou de uma menina tem que saber, porque eu falo que o pai de menina ele tem um negócio, né, com a menina, que realmente a menina é a princesa dele e ele é o rei dela, né? E sempre vai ser isso. Por estudos até, né? São comprovados esses estudos. A sua relação, você sente que a relação sua e dela é mais forte do que dela com a mãe? Como que é? Vocês competem? Não, então, eu até escrevi um artigo que vai sair no próximo livro que fala exatamente sobre isso, né? O pai, eu acho que da filha, do filho ele é o melhor amigo e da filha ele é o super-herói, né? Isso. E como da Laís, a gente sempre teve uma relação muito próxima desde a UTI, né, com o papai canguru, quando ela ficava e tal, ela sempre foi muito apegada, muito, a gente sempre teve um apego muito grande. Mas ela nunca deixou também de ser carinhosa com a Fabi, porque a Fabi também sempre foi muito, muito presente com ela. Mas tem essa coisa, assim, do filho ser mais apegado com a mãe, da menina ser mais apegada com o pai. Ela tem um apego comigo também porque eu sou muito carinhoso com ela, né? E ela acaba me fazendo mais de gato-sapato do que a mãe dela. A mãe dela acaba sendo mais... Certeza, mas deixa ela crescer que você vai ficar doidinho. Sim, não, já estou me preparando, daqui uns 15 você anos. Tem que se preparar, porque a criatura é uma bonequinha, você tem que se preparar. E é doido, Fernanda, porque assim, eu tento ser uma pessoa mais, digamos assim, mais pra frentex, né? Então, para mim é um paradoxo muito louco, porque aquele machismo de pai, né, estrutural, ele fica batendo com o pai pra frentex, né? Aquela pessoa, o pai legal e tal. Então, essa coisa de assim, quando ela fizer 18 anos, eu vou ter que comprar uma arma, né? E você fala assim, não, eu vou ser aquele sogro mó camarada, o sogro bacanão, vou lá ficar, senta aí, vamos tomar uma cerveja, né? Na hora que ela olhar diferente pro menino, você já vai falar, não, minha menininha não. Até acho que, assim, é claro, eu luto contra isso mesmo, assim, eu não quero ser aquele pai chato, aquele sogro chato, aquele pai que... Mas eu acho que a gente vive, eu acho que todo medo também ele tem lá o seu fundo de verdade pelo mundo louco que a gente vive. Sim. A gente vive um mundo que ele nos dá motivos pra gente ter medo. Com certeza. Só que é claro, não tem como colocar numa redoma também, vai ter que viver, vai ter que vivenciar as experiências, vai cair, vai machucar, vai doer. Vai sofrer, vai chorar. Mas não quero pensar nisso agora. Mas é bom você se preparando, eu já tô dizendo, hein? Isso aí é prematuro demais também, quando a gente passa por isso. E é muito louco, né? E você vai falar assim, eu cuidei tanto, eu fiquei lá 80 dias olhando pra ela, agora ela vai virar as costas pra mim, tchau. Eu falo pra Fabi, você dá danoninho, você troca a fraldinha, põe talco, passa por gloss, leva no parquinho, aí vem um marmanjo, do nada, brota. Eu falei pra ela, se aparecesse um cara igual eu, no meu portão, eu já ia mandar correr. Fala, não. Bate no meu sogro. Fala, não, amigão, ei, sogrão, beleza? Beleza, rapaz, você tá louco? Some daqui. Vocês estavam falando de família lá. Vamos esperar, né? Até lá muita água rolar embaixo da ponte. Você estava falando da UTI, vocês viram uma família. Vocês têm encontros, vocês viraram amigos mesmo depois? Existe vínculos
UTI neonatal? Então, eu acabei não criando, assim, nenhuma amizade, né, na NEL, Uhum, uhum. porque eu até sinto falta, assim. Mas é que foi uma coisa tão intensa que quando acabou, a gente meio que desprendeu, né? É, A é, gente não queria olhar, sabe quando você não quer olhar para trás? Você quer simplesmente viver aquela vida nova que a partir daquele momento você queria tanto viver. é. Mas e apesar, o Fernando, de todos os percalços que a gente vivia lá dentro, a gente também se sentia privilegiado, porque a gente vê cada coisa, né? Então, assim, tinha um pai que a gente sempre comia um lanche juntos e tal, a gente sempre batia um papo, e a bebezinha dele, ela não tinha nenhum movimento, né, lá na UTI. Então, assim, faziam exames, eles não tinham qualquer diagnóstico, não conseguiam descobrir o que ela tinha, e era muito triste, porque ela não tinha movimento nenhum. Eles sabiam que ela estava chorando quando caía a lagriminha só. Oh, meu Então, Deus. olha, então assim, tanto que eu até relatei isso no livro, e eram dois, eram um pai e uma mãe que estavam lá todos os dias, eles queriam muito aquele filho, né? É, e eram muito simples. Eles vinham de muito longe. Eles pegavam 2 horas de ônibus para ir, 2 horas de ônibus para voltar, todos É, os dias. E eles estavam lá e às vezes não tinham dinheiro para ir. E aí isso até hoje eu fico muito pensativo, pedindo para Deus fazer o melhor por aquela família, justamente porque assim, poxa, e dependendo das necessidades que aquela criança tivesse, ela sobreviveu. Será que eles vão ter condições porque a gente às vezes não tem mesmo. Né? Eu queria muito colocar a Laís em uma hidroterapia, numa musicoterapia, não tem condições. Mas é, isso ainda assim é o lado privilegiado. Tem pessoas que estão numa anel, lá a gente estava numa anel particular. Mas quantas é, pessoas estão numa anel que é pública, que não tem nenhum recurso, né, que não tem verdade. os respiradores, que não tem um cuidado adequado. Então, por isso que a gente tem que falar sobre prematuridade para prevenir, para as pessoas não terem que passar por isso. Porque aquela criança é uma criança que eu penso até hoje, assim, de que Deus tenha feito uma obra, um milagre, porque É, quando a gente teve alta, ele ainda ficou lá, o rapaz com a moça, e foi uma coisa assim desoladora, porque não tinha diagnóstico e é isso que a gente vivencia, né, é, dentro de uma UTI neonatal. E eu, quando a gente vê isso com uma criança mexe que não muito, fez né? nada, que não fez É, absolutamente nada para passar por aquilo, é o que eu aí falo. isso mexe muito com a gente. Falo criança e bicho, né? Porque eles também não fazem nada. Eu tive a experiência também de ir na UTI, não com o filho meu, mas com a minha filhada, que nasceu e precisou ficar na UTI. E eu senti um pouco do que você está falando, que tinha uma mãe lá que também todo dia estava lá. O menino já estava há 6 meses, né? E aí num dia eu até troquei telefone, aí um dia me bateu um negócio e também não tinha diagnóstico, né? Já estava grande já para UTI, não, nem cabia mais quase lá na incubadora, porque ele já estava com 6 meses, o tamanho dele, mas ele precisava ficar. Aí um dia me deu um start, eu tinha o telefone, eu liguei até para saber como é que ela estava, tudo. Ela falou, ele fez 1 ano lá no hospital. Então, assim, ele ainda não tinha saído do hospital, né? Então é muito angustiante. Nessa hora a gente vê que a gente está sofrendo, mas que tem sempre alguém que está sofrendo mais, né? Que a gente ainda tem É, tira força de algum lugar para incentivar uma palavra de consolo para essa pessoa, né? Que está também no mas sabe de mesmo uma processo. coisa, Fernanda? Eu até eu já escrevi a respeito disso também, que é uma coisa muito louca, assim. Quando a gente vivencia uma situação de intenso sofrimento, eu não sei, eu acredito em Deus, mas para quem não acredita pode ser uma outra força. A gente é meio que colocado numa situação de stand-by, para a gente não ter noção do perigo ou não ter noção do que está acontecendo. É, Porque hoje, quando eu olho a história do que eu vivi com a Laís, é muito surreal. Eu tinha tudo para desistir, eu tinha tudo para não acreditar que daria certo. E eu acho que isso acontece com todas as pessoas que hoje, de repente, é, passam por uma situação de intenso sofrimento, ou a perda de ou um câncer, ou alguém que está na UTI, porque é como se Deus realmente colocasse a gente em stand-by, para a gente não ter fica sem noção do que está noção. acontecendo e noção do Isso. perigo. Porque se É, você tiver noção, você entrega os pontos. Então, é. é uma defesa que o nosso próprio corpo, a nossa própria alma, ela administra. É uma coisa É. muito surreal, mas isso é muito bom, porque se a gente tivesse real noção do que está acontecendo naquele momento, a gente sucumbe, a gente não aguenta. É verdade, nossa, é total. É muito louco, né? Esse mecanismo que a gente tem, né? É Sem mecanismo, dúvida. né? Isso que a gente tem.
É, uma Quais são defesa natural mesmo. defesa, né? E tem que ser, né? Eu falo que na hora você tira a força sem saber de onde, né? E depois, é engraçado que quando você passa depois pela situação, você olha para trás, você fala, nossa, eu nem tenho noção de como era, né? Como foi sofrido, e eu passei por isso. A gente esquece a parte da dor também, né? A gente Sim. começa depois de um É, tempo a ver assim, você vai lembrar por exemplo, se você falar, me fala como é que era o dia da Laís. Agora, talvez você não vai falar das paradas, do sofrimento. Você vai falar, mas teve um dia que ela pegou a minha mãozinha, que ela apertou. Aí, outro dia que ela olhou pra mim, o dia que ela fez reação. É isso, a gente só lembra das coisas boas. Ainda bem, né? A parte ruim a gente não então, tem tanto. é meio que apagado, né? Hoje a Laís, ela quase não ficou com marcas, né, de sonda nem nada. Ela tem uma marquinha na mão só que era do acesso, que tinha acho que do soro, mas é bem simples. Aí quando ela fala, papai, aí uma vez ela mexeu, eu falei, filha, isso daqui chama Vitória, É, que é uma marca que eu quero que você sempre olhe, e ela não sabe nem o que é Vitória nem o que ela viveu, ela não é lembra de nada disso. lógico. É, Mas hoje, às vezes, ela chega para mim, ela mostra e fala, papai, Vitória, né? Eu falo, é Vitória. Um dia é. ela vai entender o que isso significa. Vai, com certeza. É a marca da vitória mesmo. Falando em Sim. Vitória, o que você espera para o futuro da sua princesa? Eu espero que continuem vindo muitas vitórias. A minha maior apreensão é não estar aqui. Né? Eu peço para Deus todos os dias que Ele pode me tirar tudo, mas que Ele me mantenha aqui até que minha filha tenha total autonomia e independência para sobreviver, com uma família bonita constituída, com alguém legal ao lado dela, que ela respeite, que respeite ela, que ela admire, que admire ela. Eu quero que ela tenha uma carreira, que ela tenha uma profissão consolidada, uma vida financeira estável. Essas são as minhas preocupações para que ela fique bem para quando eu não estiver. Então, tudo que eu peço hoje é para que Deus me mantenha aqui até que eu sinta que minha missão esteja cumprida. Porque se Deus me deu a Laís na condição que ela tem hoje, eu quero honrar esse presente até o final. Eu não quero deixar nada pelo caminho. Então, todo o meu pedido hoje é em volta desse sentido, e eu tenho certeza de que vai dar tudo certo. Eu espero que Já ela tá dando. seja uma pessoa boa para o próximo, né? No livro dela, um dia ela vai saber que ela tem um livro. Esse inclusive, é o dela. Eu fiz uma Uhum. dedicatória gigante para ela, para Gigante quando ela para estiver ela. adulta, para ela ler quando adulta. E aqui eu falo para ela que ela tem que respeitar o próximo, que ela tem que respeitar a diversidade, que ela tem que respeitar os animais, respeitar a natureza, que ela pode tudo que ela quiser, que ela é capaz, né? Para ela nunca deixar ninguém dizer para ela que ela não pode. Então, eu É, registrei isso daqui para que um dia, mesmo que eu não esteja, ela vai abrir, vai ler a história dela e vai falar: não, eu tenho certeza de que eu posso, né? E que eu vou vencer exatamente. todos os dias. E até a força que tem o nome, né? O próprio nome desse livro é muito forte, né? Até a E eu força. fico muito feliz que ele ajuda muitas pessoas, graças a Deus, assim, fico muito feliz. Sim. Inclusive, Fernando, até para a gente fechar, antes de você me expulsar, e você tem Não, mais uma ficaria a live noite daqui a inteira pouco, conversando. eu quero até dar um recado, enfim, para quem assistir depois ou para quem está aqui, que vem aí o meu outro livro sobre paternidade. Então, Oba! ainda esse ano vai vir o Paternidade.doc. É um livro que está muito bonito. É um livro com muitos artigos e muitas crônicas acerca da paternidade, das nuances, das delícias, dos dissabores e dos sabores que envolve você conseguir vivenciar o maior amor do mundo, que é a paternidade, que é o amor de um filho. E hoje, dando em primeira mão aqui, eu fechei acordo com uma editora, então Oba! daqui a pouco a gente vai ter lançamento na Não vou livraria, vai ter o livro perder. chegando, a gente vai ter o Os livro chegando em textos do todos os Fernando lugares. são maravilhosos, gente. São Obrigado. inspiradores. Tendo a Então, oportunidade, vejam, procurem, são lindos. e aí a gente vai compilar todos esses textos, todas essas crônicas, essas coisas legais aí que a gente produziu ao longo dos últimos anos e vai compilar nesse livro que chama Paternidade.doc. E mais uma novidade, o mês que vem eu lanço um podcast com o mesmo nome, Paternidade.doc. É um podcast em que eu vou bater um papo com vários pais, tanto pais mais famosos, pais anônimos, os pais, você pai que está me assistindo, você que segue a página, você vai poder bater um papo no podcast, vai colocar a sua experiência, a gente vai cada episódio abordar um tema. Enfim, Legal. vamos cada dia mais disseminar aí esse amor e conscientizar e trabalhar em prol dessa paternidade mais ativa, sempre na lógica de que ser pai não é ser ajudante da mãe. Isso aí, ó.
Fernando, eu quero agradecer muito. Passa o seu endereço do seu Insta aí de novo para as pessoas te procurarem, para os pais te procurarem, para as mães também, viu, gente? Eu sou, desde sempre, eu acompanho ele, a Laís, acho que tinha... Quando você começou lá no Face, acho que a Laís tinha uns 2 anos ainda. Dois e Bem pouco. pequenininha. Então, Sim. faz muito tempo. E aí a gente vai acompanhando, é a coisa mais gostosa também, né? A gente parece Obrigado pela que a audiência, gente viu, já Fernanda? conhece a pessoa. É engraçado, né? Porque você abre a vida, a partir do momento que você abre a sua vida, a gente se sente íntimo, né? Da criança. Ai, que lindinha ver crescer. Parece aquela tia, né? Que fica, ai, de longe. Mas agradeço muito a sua audiência e todas as pessoas que seguem, que acompanham o trabalho há muito tempo. Cada um de vocês, cada feedback, cada comentário, cada curtida, é muito importante para mim, pode ter certeza. Cada pessoa está no coração. Eu desejo que a Laís tenha uma trajetória maravilhosa quanto ela é, a vida dela seja incrível, cheia de vitórias, como ela vivenciou essas vitórias tantas, mas que sejam vitórias assim de conquistas mesmo, né? Não ligadas a intercorrências, né? Que ela já passou, e que ela seja extremamente muito feliz, né? E ela tem muito que se orgulhar dessa vida dela, dessa trajetória dela. E é incrível, né? Ela também é uma pessoinha que inspira muitas pessoinhas aí, né? A vida dela é uma inspiração. Que um dia ela venha me contar essa parte dela aqui. É minha grande professorinha da vida. Todos os dias ela me ensina. Pessoal, vocês que estão assistindo, quem quiser, enfim, como a Fernanda disse, seguir a página Pai de Menina, né? Só vou ficar muito feliz com cada um de vocês. Ou curtir a página no Facebook, lá no Facebook é só Fernando Giffer, e tem uma outra conta aqui no Instagram também, que é só Fernando Giffer, onde eu abordo diversos temas que não só a paternidade, faço vários áudios, vídeos, podcasts e textos e artigos voltados aí a diversos temas cotidianos. Então, espero contar com vocês. Fernanda, de novo, obrigado a todos da Anguera, obrigado a cada um que ficou aqui com a gente. Paulo Tatuapé, Cidade Tiradentes, Jabaquara e República agradecem muito vocês, a presença de vocês, você principalmente. Vamos ver quando acabar essa pandemia se a gente não te chama um dia lá na parte presencial para você falar. Eu quero que você fale para os meus alunos da pedagogia a sua versão de pai. Mais do que aceito. Acho super legal. Eu falo tanto de reunião de pais, né? Eu quero, de repente, você vai como um pai falar para a gente, para elas, como são as angústias dos pais quando os filhos entram na escola, né? É super bacana isso. A gente vai trocar bastante experiência. Muito sim, eu espero você no lançamento do livro, viu? Vamos. Muito obrigado mesmo pela sua participação hoje. Vai ficar salvo, gente, para vocês passarem aí e disseminarem essa live para as pessoas saberem que existem histórias incríveis aí atrás das pessoas. E a partir de amanhã, essa live também nos podcasts, que eu vou colocar no meu podcast, Spotify, Deezer e tudo mais, e também no meu canal no YouTube, tá bom, gente? É só entrar lá e se inscrever. Obrigadão, gente. Daqui 3 minutos eu volto com a outra convidada de hoje, mas eu não vou falar nada não vou dar spoiler. Obrigada, Fernando. Um beijo para você. Tchau, um beijo, gente. Especial na Laís. E até mais. Obrigadão. Tchau, fica com Deus. Até mais. Tchau.